Não, vai ter que fazer, o que é? Você é um imbecil, você não consegue, pô. Se eu mudar a comunicação para um outro formato de comunicação, a caneta perfura o papel. Arregaçar as mangas para bater na próxima. Ô, Eric, se eu estiver errado, me corrija, mas existe uma linha muito tênue entre o ambiente tóxico e a cobrança por metas. Na minha opinião, o empresário, ele deve viver esse conflito, né? Porque imagina você, eu trabalho num ambiente que as metas bancárias são metas extremamente agressivas, o que torna um ambiente muitas vezes tóxicos. Só que aí você tem que saber lidar com aquela situação. Só que os empresários também me relatam aqui o seguinte, Val, eu coloco uma meta para o meu time não consegue atingir essa meta, sendo que é uma meta alcançável, e por esse motivo de eu estar cobrando, o ambiente termina ficando pesado, o ambiente termina ficando um ambiente tóxico. Qual dica você daria para o empresário que está numa situação como essa? Não é sobre o que, é sobre o como. E metaforicamente, eu não sei se isso aqui na live vai ficar muito bom, né? Mas isso é uma folha de papel qualquer, e vamos supor que isso seja um ser humano, né? E a caneta, ela é a comunicação. Dependendo de como eu posiciono a caneta no papel, o papel amassado não contribuiu para a dinâmica, o papel ele suporta a caneta. Sim. Se eu mudar a comunicação para um outro formato de comunicação, a caneta perfura o papel. Ou seja, a forma verbal e não verbal de comunicação ao cobrar a meta pode criar um ambiente tóxico. Então não é sobre a meta, é sobre como a pessoa expõe essa cobrança. E aí, muitas vezes a pessoa acredita que a única forma, por repertório, construção emocional, é pressão. Não, vai ter que fazer, o que é? Você é um imbecil, você não consegue, pô, né? Aí cria um ambiente tóxico. Outra coisa é você criar uma narrativa de desenvolvimento, são outros estilos de liderança, né? Segundo o Daniel Goleman também são 6, onde você vai falar assim, cara, mas o que te impediu de bater a meta? Porque, cara, não bateu agora, mas vamos então arregaçar as mangas para bater na próxima. E aí você começa a desenvolver e criar consciência da importância de bater a meta, o benefício direto individual, benefício coletivo de bater a meta, benefício para o cliente. Às vezes eu penso assim, cara, o meu trabalho impacta vidas positivamente. Então, quanto mais clientes eu tiver, mais eu estou contribuindo no mundo em algum nível. Perfeito. Então, isso entra como um estímulo para mim, além, às vezes, só do financeiro. Esse trabalho da liderança, ela pode ali sim cobrar, ela pode sim impulsionar, mas ela tem que entender que nem todo mundo vai funcionar com a mesma ferramenta. A gente vai precisar de outro ajuste, vai precisar de outra motivação. E aí ela vai performar mais e alcançar o resultado. Ou seja, pressão para baixo não ajuda a crescer, né? Então você precisa fazer pressão para frente, digamos assim, né? Desenvolver a pessoa para ela entender e até mesmo entender se a pessoa quer estar ali, se faz sentido ela estar ali, tanto para ela quanto para a empresa, porque se uma coisa é a pessoa, vez ou outra, tá chegando muito perto e tal, outra coisa é a pessoa não tem perfil. Aí beleza, também tem que ter maturidade, não adianta ficar massacrando o coitado, porque não vai começar a ter. Entendi. Engraçado que a gente falando isso aqui, mas existe uma forma de transformar o ambiente tóxico em um lugar produtivo e saudável pela sua convivência, pela sua vivência e a sua experiência, Eric. Como fazer isso? Como transformar esse ambiente tóxico num ambiente saudável? Para isso é necessário mudar o comportamento das pessoas que deixam o ambiente tóxico ou trocar as pessoas. Então é muito comum, não por motivo de toxicidade, né, mas quando, por exemplo, uma empresa ela é comprada e aí você tem um novo CEO, é muito comum ele demitir toda a primeira liderança por uma questão de cultura, porque aquela liderança inteira ela deve espelhar a cultura do antigo dono e ela vai, não é retardar, meio que sabotar o processo da nova cultura que precisa ser implementada. Quando a gente olha para toxicidade, a gente pode considerar o ambiente tóxico como cultural, e isso acontece em muita empresa. Então o diretor é tóxico, o gerente entende que para ele crescer ele tem que ser como diretor e reproduz a toxicidade, e coordenador, e aí você vai ver um aprendiz tá lá dando peteleco na cabeça do patrulheiro, porque é o que eles aprenderam que funciona. Se você toca em cima, e esse é um dos motivos de eu querer sempre trabalhar primeiro com o dono do negócio, porque eu entendo que se eu altero em cima, automaticamente o trabalho reproduz embaixo. É lógico que toma tempo. Outro papel é você trocar algumas pessoas que talvez estejam causando essa toxicidade, e aí o ambiente ele vai se ajustar ao longo do tempo também. Eu fui numa palestra da Heineken, por exemplo, que eles implementaram a cultura da felicidade. E dentro disso, eles têm um questionário que todo mês é respondido, e uma das perguntas é: o que te faria mais feliz hoje? No trabalho ou na vida como um todo? No trabalho, no trabalho. Ok. E às vezes vem coisas pequenas, por exemplo, pessoas que trabalhavam em lugares quentes responderam um ventilador. Mas é lógico que você pega a Heineken, uma empresa com milhares de funcionários, foram anos para implementar a nova cultura e todo mundo abraçar.
entender, mas precisa vir meio que de cima e precisa ser implementado com persistência. O líder, ele precisa ser capaz de mostrar que o novo futuro é melhor do que o passado. E ele precisa comprar essa ideia, precisa vender essa ideia, cara, com unhas e dentes.